Queridos amigos, bom dia. Que nós tenhamos um dia de luz, de muita esperança, de muita alegria em nossos corações. Nós hoje vamos dar continuidade a esse capítulo, a muitas moradas na casa de meu pai, procurando cada um se situar nessas moradas, e hoje vamos ler Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. Daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia de conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a condição da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia, quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreende-se por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para os hospitais ou para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Amigos, essa lição nos remete a esses momentos que nós temos vivido, procurando buscar Jesus nesta hora, para que o nosso Divino Mestre possa nos elucidar com seu amor, com as lições magnânimas do seu Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, bom e querido Mestre, quanto a luz derrama sobre todos nós. Dai-nos força e coragem para receber esses grilhões de amor que são emitidos não só pelo Senhor, mas como para todos, por todos esses espíritos que em seu nome velam por nós. Que essa bênção divina alcance os enfermos nos hospitais, nos lares, nossos familiares queridos e mesmo aqueles que ainda não simpatizam conosco. Que o Senhor nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja, Mestre. Queridos irmãos, quando eu leio essa lição, destinação na terra e causas misérias humanas,
Talvez um dia eu tenha ficado bastante triste. Talvez em um momento eu não tenha compreendido quanto as nossas misérias pesam na nossa evolução. Mas hoje, com toda a sinceridade do meu espírito, eu digo que vejo isso com outros olhos, porque as misérias humanas, elas estão se transformando, renovando, modificando, a fim de buscarmos um mundo melhor íntimo na compreensão do que seja o reino de Deus trazido por Jesus. Nós reconhecemos que o planeta ainda tem momentos de muitas lutas, vivendo entre as pessoas que são honestas, boas, outras desonestas, ainda más, com tantas paixões grosseiras dentro de si e ignorando o papel essencial de Jesus como mestre, como enviado de Deus para nos auxiliar. No entanto, com a doutrina espírita, tudo isso fica muito mais claro e nós vamos compreendendo que a Terra, ela não está confinada a ser a única morada e nem está confinada a guardar toda a humanidade. Nós estamos aqui em estados espirituais diferentes. Aqueles que acham que a Terra é uma escola, que aproveitemos a oportunidade de aprender. E como é bom aprender com tantos amigos, com tantos espíritos e com tantos irmãos encarnados que têm nos ensinado e nos dado a mão. O nosso papel hoje é trazer luz ao pensamento de nossos irmãos, especialmente das nossas crianças, especialmente dos nossos jovens, para que eles tenham esse olhar de esperança e da confiança que Jesus imprime no pensamento de cada um de nós. A população da Terra se divide na esperança e na ignorância, na alegria e na dor, porque a situação material e moral da humanidade, ela nada é diferente do que o reflexo do pensamento dos espíritos que aqui vivem. Então, nós podemos ver que a nossa indiferença com relação às manifestações espíritas não nos privaria somente do conhecimento do futuro do além-túmulo, ao mesmo tempo também elas nos tiraria a possibilidade de agir sobre esses espíritos infelizes. E o nosso papel é de aliviar a sua sorte, as suas dores, tornando mais fácil a reparação que todos fomos cometidos. Então, nós ainda estamos caminhando e vivendo ao lado de espíritos atrasados que têm muito mais afinidade com os homens do que com os espíritos puros. Isso para nós é muito claro, e justamente isso acontece pela formação ou constituição fluídica do seu perispírito, que ainda é muito grosseira. Se ele é grosseira, ele vai entrar em sintonia com espíritos também, com perispíritos semelhantes ao seu. Nós temos um grande trabalho hoje de educar evangelizando, para que esses irmãos nossos ampliem o seu olhar para a esperança, para a fé, e que tenha Jesus como modelo, o guia. Nós precisamos sanear todo esse ambiente fluídico que ora nós estamos vivendo, para que os nossos irmãos, ao chegarem perto de nós, eles possam sentir a diferença das vibrações. Então, quando a gente fala da Terra como um hospital, a gente vai para o hospital quando estamos doentes. Então, aqui nós estamos todos adoecidos, mas estamos lutando para melhorar. E quem sabe, tantos outros já receberam alta e já foram embora daqui. Não sei para onde foram, mas nós sabemos que eles já foram levados pela rede da lei do amor para que cada um possa ir para o planeta ou a morada que ele precisa. A lei do amor, ela não é a lei dos homens. E se nós estamos aqui para nos esforçarmos, nós temos a certeza que tantos aqueles nossos irmãos que foram embora
familiares, amigos, mesmo aqueles que nós não os conhecemos, mas as pessoas às vezes têm uma referência muito expressiva que diz: nossa, fulano era tão bom, por que que já foi? Quantas crianças que têm um nascimento, né, e ficam tão pouco tempo na Terra e ainda por incompreensão nossa, nós ainda reclamamos, ainda falamos: ai meu Deus, tinha uma vida pela frente. Ele tem mesmo uma vida pela frente. Mas talvez esse pedaço que ele ficou aqui, tão para nós, tão curto, era o que ele necessitava. Ninguém fica na UTI o tempo todo da sua enfermidade. Ele só vai para a UTI quando ele precisa de um tratamento que seja mais acurado, junto, assistido por outros médicos. Assim que ele sai da UTI, ele vai para um apartamento, para um quarto, para uma enfermaria, ele sai da UTI. Nós muitas vezes não compreendemos ainda isso. Quantas crianças, pessoas, jovens que vêm para um curto período, talvez estejam saindo dessas enfermarias ou da UTI para ter uma vida mais digna ou melhor, quando saímos do hospital, nós saímos com esperança de que nós estamos melhorando, de que nós estamos nos curando. Então, por isso, muitas vezes, a gente tem que até analisar, não é o planeta, mas, por exemplo, nós que reencarnamos no Brasil, quantas oportunidades nós temos tendo de melhorar, de sermos mais solidários, de sermos caridosos, de vivenciarmos o Evangelho. Então, quando nós vamos sendo convidados a sair desse planeta, talvez a gente leve conosco novas esperanças, alimentados pela fé. Outros não estão no hospital, estão aqui numa escola. E olha como tem sido difícil aprender as leis de Deus, as lições de Jesus. E às vezes não nos atentamos para isso, porque na Terra ela precisa de ver que onde nós nos encontramos nesse planeta. Às vezes nós estamos numa cidade grande e nós moramos no subúrbio. Muitos não conhecem nem o centro da cidade. Então, o subúrbio, muitas vezes, ele tem maiores dificuldades. Às vezes falta água, às vezes tem uma dificuldade de viver com mais trabalho, diferente de um centro da cidade, onde nós temos mais comunicação, mais meios, né, um meio de vida com maior facilidade, facilidade entre aspas, mas as questões de locomoção, tudo isso talvez se torne mais fácil para todos nós. E aí nós vamos ver que nós saímos dessa condição e podemos ter uma casa melhor. Então, isso, né, depende do esforço que cada um vai fazer. Na vida do espírito também é assim. Nós estamos aqui para melhorar, para sanear o nosso ambiente, o nosso meio fluídico e também sanear as nossas misérias morais. Por isso que nós estamos tão enfermos. E os espíritos infelizes, ele ouve os nossos apelos e as nossas evocações, porque eles também passaram por isso, e nossos pensamentos, muitas vezes, são amparados por outros espíritos. Mas aqueles espíritos doentes, quando nós ouvimos pela lembrança ou por qualquer situação, que nós ouvimos o seu apelo, nós começamos a orar por eles. Então, nossos pensamentos deverão ser sempre um pensamento mais simpático, para que nós possamos atrair até nós outros pensamentos que vão nos agraciar com novas esperanças. Por isso que Allan Kardec nos diz que todos nós somos médiums. Por quê? Porque pelo pensamento nós sentimos a motivação para que possamos melhorar. Todos nós que temos um esforço, nós podemos orar e pedir que nos dê força, nos dê coragem, para que nós possamos desprender dessa matéria, desprender, que eu estou dizendo assim, desse apego, né? E nossas preces podem ser um jato luminoso
para muitos espíritos com vibrações harmoniosas que passam a nos auxiliar. O importante é que a gente tenha que pensar se nós estamos verdadeiramente querendo ser melhor, porque a nossa acomodação mental é tão grande e que muitas vezes nós esquecemos que o bem, ele pede permanência, o bem, ele pede ajuste de nossa forma de pensar e de sentir. Então, não são todos os hospitais e nem são todas as casas de correções que podem nos trazer um pensamento de deleite. Não, tem pessoas que saem do hospital e voltam, tem pessoas que saem das casas de correção e voltam nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades. Então, nós precisamos ver que tudo isso na Terra são lições valiosas para todos nós. Então, é preciso não esquecer que nós ainda temos muitas relações com os espíritos inferiores que exigem de nós uma certa segurança e uma certa firmeza para que a gente não caia nas suas vibrações. Então, é importante que a gente veja quanto a doutrina espírita tem nos ajudado. E sair da nossa ignorância é um estado que pede esforço, que pede compreensão, para que nós possamos vivenciar um novo papel, para que nós possamos compreender o que seja a causa dessas misérias humanas, que estão ligadas aos nossos sentimentos doentes. As nossas misérias humanas, elas estão ligadas por distanciamento das leis de Deus. Então, queridos irmãos, o Evangelho nos faz assim um convite bem expressivo quando ele fala para nós: ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. É do mesmo modo que do hospital saem os que curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. É isso que nós temos que procurar pensar e refletir. Nós queremos sair desta condição que ora nós nos encontramos. Deixe no coração de todos as nossas vibrações, pedindo a Jesus para que nós possamos, sem dúvida alguma, elevar o nosso pensamento neste momento do passe, refletindo nas nossas rogativas, o que nós estamos aspirando, pedindo a Deus que nos fortaleça. Jesus, que cada um possa fazer a sua rogativa, que cada um possa fazer o seu agradecimento, e que o passe, essa transfusão de energia, dada pelos espíritos melhores do que nós, possam nos fortalecer. Mestre de amor e bondade, nós pedimos que fluidifique as nossas águas e que a paz e a esperança sejam constantes em nossa vida. Queridos amigos, procuremos nos esforçarmos para deixarmos para trás as nossas mazelas, deixarmos para trás tudo aquilo que, na verdade, não nos pertence mais. Receba no seu coração as vibrações e o carinho dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos. Reflita na oportunidade que Deus está nos dando. Que assim seja.